Hoje nós estamos iniciando uma série. Essa série, que é a nossa série do período da Quaresma, ela tem por título Amor Vintage. Nós vamos, durante esses próximos domingos, refletir no livro de Ruth. Esse livrinho pequenininho, mas poderoso, o livro que conta a história de uma mulher moabita que se tornou a bisavó do rei Davi. Essa mulher é uma mulher que tem uma história linda, mas eu quero propor para você, nesta série, que não é sobre Ruth. Essa história é sobre um amor excelente. Por isso que nós estamos dando o título dessa série de Amor Vintage. Porque normalmente quando a gente fala daquilo que é vintage, a gente fala daquilo que é clássico, daquilo que é de uma excelência, de uma qualidade superior. Então, quando nós estamos falando de amor vintage, a partir do livro de Ruth, nós estamos querendo mostrar para você o que a palavra de Deus fala sobre o amor, e um amor especial. Uma palavrinha aparece aqui no texto bíblico hebraica, que nós traduzimos como amor leal, ou amor pactual. E é sobre esse amor que nós queremos falar. O amor que é fruto de pacto, um amor que é de melhor qualidade, é um amor sublime e supremo, porque ele é fruto de pacto. E esse amor, ele não somente se expressa no amor de Deus para com o seu povo, ele não se expressa no amor de um homem para com uma mulher, ele não somente se expressa no amor da provisão de Deus para com aquele que precisa, mas especialmente na provisão de Deus na necessidade de um povo que precisa de um Redentor. O amor supremo de Deus, ele se expressa na provisão de um Redentor, na provisão de um parente remidor. Então, por isso nós vamos olhar para o livro de Ruth, por isso nós vamos refletir nos próximos 4 domingos, até a Páscoa, nós vamos refletir então nessa história belíssima do texto que nós acabamos de ler. O livro de Ruth, ele começa com uma cena muito interessante. Ele começa dizendo para nós que Ruth e os eventos que aconteceram neste livro, eles aconteceram num período que nós conhecemos como o período dos juízes. Mais ou menos 300 anos na história de Israel, em que o povo, ele não tinha um rei. Se você volta no livro de Juízes, que é o livro anterior do livro de Ruth, você vai perceber que existe uma frase que se repete continuamente ali naquele livro, que diz: naquele tempo não havia rei em Israel. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por causa disso, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Há quem diga que o período dos juízes, ele talvez seja um dos períodos mais difíceis e mais complicados na história da nação de Israel. Esse período compreende entre a conquista da terra prometida, que aconteceu ali com Josué, e até Saul, que estabeleceu a monarquia israelita. Então, durante esse período, o povo não tinha um rei, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e cada um então vivia da maneira como bem entendia. Era uma época de relativização em termos da moral, em termos da fé. Era uma época muito parecida com o período que nós vivemos hoje. Cada um faz o que lhe parece certo. A minha verdade tem que ser respeitada acima de todas as coisas. Os meus padrões e as minhas escolhas, ninguém põe o dedo, ninguém pode dizer um A das escolhas que eu faço para mim, porque isso é o que eu sou e esse é o nosso momento. É nesse tempo que surge uma mulher que ela diz: não, eu não vou fazer o que é certo aos meus próprios olhos, eu decido ser fiel a Deus, num ambiente em que todas as coisas estão cooperando para andar longe de Deus. Isso é amor vintage. Isso é a história de uma mulher que ama o seu Deus. Mas como eu disse,
O texto começa dizendo para nós que na época dos juízes houve fome da terra. Esse é o versículo 1. Essa é a introdução do livro. Essa frase, o autor, provavelmente o profeta Samuel, ele nos diz que no período em que governavam os juízes, houve fome na terra. E se você fizer uma pesquisazinha bíblica, histórica, você vai descobrir que nesse período, o povo fazia o que devia, o que queria, o que lhe achava melhor e mais interessante. O povo não tinha nenhum senso moral estabelecido. A lei do Senhor estava sendo absolutamente negligenciada. O povo não estava nem um pouco interessado em saber das coisas do Senhor. Então, por causa disso, o Senhor, ele enviava um povo estrangeiro para oprimir a nação, como castigo pela apostasia, como castigo pelo desviar do caminho do Senhor. E então o povo caía em opressão. Nesse período de opressão, nesse período de dificuldade, o povo se lembrava de Deus e clamava ao Senhor. E falava: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente é assim, crente é assim, né? Só se lembra de Deus quando a coisa fica ruim e complicada. E eles clamavam a Deus. Então Deus, ele levantava no meio do povo um juiz. E esse juiz era responsável por expulsar esses povos que oprimiam o povo de Israel e estabelecer um período de paz, estabelecer um período de aparente estabilidade espiritual, estabelecer um período em que as coisas iam relativamente bem. Mas bastavam as coisas começarem a andar bem, que o povo voltava à sua carnalidade e ao seu relativismo, à sua imoralidade, ao seu secularismo, e então, mais uma vez, eles caíam na opressão e tudo mais. Isso é o que nós chamamos de os ciclos que acontecem em Juízes. Ciclos de carnalidade, opressão, libertação, paz, carnalidade, opressão, libertação, paz. E isso acontece no livro dos Juízes sempre. É nessa época que esse texto começa dizendo para a gente. E o texto começa dizendo para a gente que houve fome da terra. A maioria dos comentaristas do texto de Ruth, eles dizem que essa fome, muito provavelmente, é a disciplina de Deus. Lembra? O povo fazia o que queria, Deus mandava opressão, mandava castigo. Então, ter fome na terra, muito provavelmente, foi o Senhor já tratando e disciplinando o seu povo. E um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Em Belém, que em hebraico quer dizer a casa do pão, não tinha pão. Em Belém, na terra da fartura, na terra do pão, não tinha pão, houve fome. Deus fechou a torneira. E este homem, Elimeleque, que era casado com Noemi e que tinha 2 filhos, Malom e Quilion, ele decidiu fugir ou sair de Belém e ir morar em Moabe. Aqui eu quero falar com você, homem. Você que é responsável por uma família. Você que planeja eventualmente ser um dia responsável por uma família também. Esse homem, ele tomou a decisão de não aceitar a disciplina de Deus. Se esta fome que veio sobre a terra de Belém é juízo do Senhor, disciplina por causa do castigo, por causa da apostasia da nação, este homem está dizendo: eu não quero aceitar a disciplina do Senhor, eu não quero aceitar o trato do Senhor, eu não quero aceitar o tempo em que o Senhor, ele sacode as nossas estruturas para nos lembrar que nós temos um Deus. Eu não estou disposto a me submeter à disciplina do Senhor. Vou sair daqui. Não vou aceitar o processo do trato de Deus na minha vida. Não vou aceitar o processo do trato de Deus na minha apostasia. Não vou aceitar o processo do trato de Deus na minha pecaminosidade, na minha incredulidade, na minha falta de fé. Não aceitarei o trato de Deus na minha vida. Vou sair dessa terra. Vou procurar um Deus que provê para mim. Vou procurar uma nação onde tem abundância.
Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, ele é um hipócrita religioso batista, que é aquele que diz: Deus é meu rei, mas como rei, ele precisa me disciplinar. Quando ele quer me disciplinar, eu não aceito a disciplina. Eu não reconheço essa disciplina. Não estou querendo que Deus trate em mim coisas que precisam ser tratadas. E por isso foge. Por isso abandona o povo de Deus, abandona a terra do Senhor, abandona onde o nome do Senhor devia ser honrado e vai procurar uma terra gentílica, um povo pagão, um Deus pagão. E você deve estar pensando: o que isso tem a ver comigo? Por que você falou para mim, homem, pastor? Isso não envolve a Noemi, e os filhos também envolve. Mas eu quero dizer para você que Elimeleque, ao sair de Israel, rejeitando o trato de Deus, ele simplesmente está demonstrando a apostasia, que é a razão pela qual Deus manda juízo sobre a nação. Quando a gente não quer aceitar o trato de Deus na nossa vida e foge da disciplina que Deus ele quer tratar no nosso coração, a gente está caminhando a passos largos para produzir coisas que são profundamente malditas na nossa vida. Estamos plantando frutos malditos em nossa vida. Quando nós não aceitamos e fugimos da disciplina do Senhor, nós estamos dizendo: eu estou aqui colocando na minha vida, na vida da minha família, uma semente maldita que vai gerar frutos malditos. E é isso que acontece na vida de Elimeleque. Porque ele não reconhece o senhorio do seu Deus, ele decide fugir da terra quando Deus está querendo tratar o seu povo. Ele começa um processo de deterioração familiar. Ele começa um processo de deterioração, não somente espiritual, mas financeiro, relacional, em todas as esferas na sua família. E aparentemente Elimeleque ele tem um discurso piedoso. Espera aí, eu preciso prover para a minha família. Se aqui não tem, eu tenho que correr atrás, não é? Se aqui não tem, eu tenho que correr atrás para sustentar os meus filhos, sustentar a minha mulher, sustentar a minha prole. E meus irmãos, a gente vive uma época em que homens cristãos, maridos cristãos, pais cristãos, sob a égide de cuidar da minha família, eles não levam a sua vida espiritual com Deus. Sob a égide de cuidar da minha família, eu não vou mais aceitar a disciplina que o Senhor tem para me dar. Sobre a égide de alimentar os meus filhos, eu não vou reconhecer mais o senhorio do Senhor sobre a minha vida. Sob a égide de eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, eu não vou reconhecer o trato de Deus e não vou permitir que Deus trate em áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Fugirei para Moabe. Fugir para Moabe significa dizer: eu não estou a fim de ter Deus tratando a minha vida, e eu estou dando uma desculpa medíocre e um discurso hipócrita de que eu tenho que cuidar dos meus filhos, escondendo que eu estou longe de Deus. Este é Elimeleque, um homem que, sob a égide de ser bom pai e bom marido, negligencia o seu papel principal como sacerdote do seu lar e começa a estabelecer um processo deletério na vida da sua família. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E não somente é um homem que não reconhece o trato de Deus, é um homem que ele vai para Moabe. E falar de Moabe aos ouvidos de um judeu da antiguidade, isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Por quê? Porque falar de Moabe para esse povo é falar do povo que era aquela pedra no sapato do povo de Israel. Os moabitas, eles eram um povo amaldiçoado por Deus, e até a sua origem é uma origem completamente carnal e pecaminosa. Se você voltar em Gênesis, no capítulo 19, você vai descobrir lá a história de um homem chamado Ló,
que vivia em Sodoma e Gomorra, e ele foi, pela graça de Deus, liberto da destruição que Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra. Quando ele saía com a sua família, ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, ele saía de Sodoma e Gomorra, a sua mulher volta para Sodoma e Gomorra, e ali Deus então a pune imediatamente, e ela se transforma na famosa estátua de sal, mulher de Ló. Por causa disso, ele fica então, Ló, com as suas 2 filhas ao relento. Então as suas 2 filhas, elas embebedam um pai, têm relações sexuais com o seu pai e geram filhos a partir de uma relação incestuosa. Um destes filhos, o filho da sua filha mais velha, é Moabe, o pai dessa nação. Moabe deu origem a essa nação. O filho de um incesto é o pai dessa nação. Moabe é uma nação pecaminosa, é uma nação imoral, é uma nação violenta, é uma nação que não ama o Senhor nem de longe, é uma nação que em todo o tempo está pisando ali perto, pegando no calcanhar da nação de Israel. E Elimeleque sabe disso. Sabe que ali é terra de idolatria. Expor os seus filhos e a sua família, aquele povo, e ir para aquela terra, significa colocar os seus filhos numa condição espiritual vulnerável. Ah, mas Moabe tem pão. Ah, mas Moabe dá para trabalhar, tem trabalho. Ah, mas em Moabe eu vou conseguir sustentar a minha família. Quando eu era líder numa igreja em que eu pastoreei antes de pastorear a Igreja Batista Urbana, fui chamado às falas por uma mãe de um adolescente. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, vim aqui te avisar que o meu filho adolescente, ele tinha mais ou menos uns 17, 18 anos de idade, ele não vai mais participar dos eventos daqui, dos programas que são próprios para os adolescentes, essa faixa etária aqui na igreja. Eu virei para ele e falei: por quê? Ele está doente? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, é porque ele está num processo de estudar para o vestibular para passar na FUVEST. Porque os nossos planos para os nossos filhos, para o nosso filho, é que ele seja um engenheiro da Poli, e depois ele vai estudar na Alemanha, então ele também está fazendo alemão. Então ele vai parar de vir aqui nos eventos da igreja, vai parar de estar aqui perto do pessoal da igreja, porque ele precisa se tornar um engenheiro da Poli, passar no vestibular da FUVEST. Aí eu virei para ela e falei assim: perfeito, sem problema nenhum. Eu só quero dizer para você que seu filho tem tudo para se tornar um engenheiro que vai conversar sobre engenharia com Satanás e os demônios no inferno. Vai trocar ideia em alemão com Satanás. Porque você, como não leva a sério a vida espiritual da sua família, você, em nome de algo que é bom, porque passar na FUVEST não é ruim, não, é bom. Querer ser um engenheiro, ser bem-sucedido, não é problema. O problema é que, sob a égide disso, a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus. A gente negligencia o nosso cuidado com a nossa família. A gente não leva a sério que nós, como pais, muitas vezes temos que cuidar dos nossos filhos e levar eles para a igreja, cuidar deles. Aí eu virei para ela e falei assim: sem problema nenhum. Eu espero que ele esteja preparado para falar alemão com Satanás e os demônios. Sob a égide de coisas boas e genuínas. Muitas vezes negligenciamos o nosso relacionamento com Deus, porque não estamos dispostos a aceitar o trato de Deus na nossa vida, porque o trato de Deus na nossa vida, muitas vezes, ele vai doer. Colocar o dedo na ferida pútrida, que está inflamada e infeccionada, dói. Tirar o pus das feridas que nós carregamos na alma, são coisas difíceis. Por isso a gente negligencia, a gente diz: não, veja bem, é que eu estou preocupado com o vestibular, eu estou preocupado com a minha carreira, eu estou preocupado com o sustento dos meus filhos, por isso eu vou embora. Cansei de ter crente no meu gabinete, que sob a égide de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, negligencia o seu relacionamento com Deus. Isso não é amor a Deus, meus irmãos. Dizer que ama ao Senhor e por isso negligenciar o nosso relacionamento com Deus, isso não é amor.
belo, supremo, vintage. Isso é hipocrisia, isso é cinismo espiritual. E o texto diz para a gente que eles foram morar lá em Moabe. Lá em Moabe aconteceu uma desgraça. Elimeleque foi com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E lá o Elimeleque morreu. Isso daqui é terrorismo para um judeu que está lendo esse texto, meus irmãos, porque morreu o patriarca, morreu o responsável pelo cuidado, provisão e proteção da família. A mulher, a matriarca viúva, ficou com seus 2 filhos. Esses 2 meninos, eles se casaram com mulheres moabitas. Eles cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Nós vivemos uma época, meus irmãos, e com isso eu quero voltar esse diálogo com você, marido, e hoje você vai apanhar bastante de mim, não de mim, da palavra, mas este homem Elimeleque, note que ele não deixa um legado espiritual nos seus filhos. Tão preocupado com as coisas da matéria, basta ele morrer, e esses meninos tomam mulheres moabitas para serem suas esposas, aquilo que a lei não permitia. Em outras palavras, esses meninos estão gritando: eu não estou nem preocupado com o nosso Deus, eu não estou nem um pouco preocupado com o Senhor, eu vou viver minha vida. Eu estou aqui, tem um monte de mulher bonita aqui, eu vou casar com alguém por aqui, fé no Senhor. Esse negócio de eu casar com alguém que é do meu povo, esse negócio de ter a mesma fé e cultivar a mesma fé no ambiente familiar, esse negócio eu não estou a fim de levar a sério, não. Por quê? Porque papai não levava a sério. É que o que eu estou querendo dizer para você é que uma geração claudicante, uma geração em que o papai não leva a sério o Senhor, vai produzir uma geração em crise, que não conhece ao Senhor. E se você um dia perceber bem, ou fizer uma análise de algumas famílias históricas que são espirituais, você vai perceber uma coisa que é muito interessante. De maneira geral, a primeira geração de convertidos numa família são pessoas que amam a Deus e que andam com Deus. Aí esses que amam a Deus e amam com Deus, eles têm filhos. A segunda geração. Essa geração já é marromeno. Essa já é aquela geração que não é aquela que anda com Deus, mas ouviu falar de Deus. História de Israel, gente. Eu estou contando a história de Israel para você. A primeira geração que viu Deus tirar o povo do deserto, viu o mar abrir, viu as pragas. Esse povo andava com Deus. Aí tiveram filhos. Esses filhos, eles tinham ouvido falar. Não é aquela turma que andava com Deus. É aquela turma que falava para o papai orar por mim, mas ele mesmo não orava. E esse tem uma terceira geração, que são os netos. Esses, eles simplesmente são pagãos e não conhecem o Senhor. Sabe por quê? Porque essa geração do meio, essa geração claudicante, é aquela geração que o papai vem para a igreja e o filho está no carro atrás, com ele indo para a igreja. E no domingo, o papai dirigindo, indo para o carro, ele está quebrando o pau com a mamãe, xingando, falando palavrão, falando: a gente tem que chegar cedo na igreja, senão o pastor vai encher o saco. Esse é o menino que o papai leva para a igreja, porque o vovô também vai na igreja, mas na segunda-feira está ouvindo o papai no carro de trás falar no celular no carro e mentir para o chefe, dizer: olha, veja bem, eu não estou doente, vou fazer outra coisa. Essa é a geração. Essa terceira geração é aquela geração que vê a mamãe, que diz que ama a Deus e que participa de vez em quando dos programas da igreja, mas quando a coisa aperta, ela vai pedir oração para o vovô. Porque o vovô é que anda com Deus, o vovô é que sabe quem é que é o Senhor, o vovô é que tem o cuidado do Senhor, o vovô é que anda com Deus. Aí quando o netinho fica doente, é o vovô que tem que ir lá falar com o pastor para o pessoal orar e ir lá visitar, porque a geração claudicante do meio, ela sempre vai produzir uma geração em crise. Pais fiéis, filhos mais ou menos, netos pagãos. Esse homem, Elimeleque, ele é um claudicante. Ele diz que ama o Senhor, mas não ama. E por causa disso ele não deixa um legado espiritual para os seus filhos. Por causa disso ele não deixa um legado espiritual para a sua família. E quando ele já não está mais presente, os seus filhos, eles tomam decisões que não honram mais a Deus. Quando ele já não está mais presente, os seus filhos andam por caminhos que não levam mais o Senhor a sério.
Por causa disso, esses indivíduos são indivíduos que produzem uma geração em crise. Avós crentes, pais claudicantes, netos em crise. Elimeleque é o exemplo dessa geração claudicante, que não deixa um legado espiritual para a sua família. Vai para Moabe, e não tem problema, o carnavalzão lá de Moabe, não tem problema o paganismo de Moabe, não tem problema o desenho que ensina que a gente é a origem do macaco, ou que mexe com astrologia. Não tem problema, deixa o teu filho consumir o que ele precisa consumir. Não tem problema. Uma geração claudicante produz filhos pagãos e em crise. Agora, interessante que esses meninos, que é engraçado no texto, e aqui eu começo a caminhar para o fim, é engraçado no texto que esses meninos se casam, uma com Orfa e outra com Ruth. E o interessante é que passou 10 anos. 10 anos se passaram. E nesse processo, o texto diz para a gente que eles não geraram filhos. Gente, naquela época, não tinha Netflix, não tinha Facebook, não tinha Domingão do Faustão. Passar 10 anos casado e não gerar filhos, tem um problema aqui, sério. Não geraram filhos. E o interessante é que o texto hebraico fala de Malon e Quilion, você poderia traduzir esses nomes como o fraco e o franzino. Não sei se isso é uma sugestão, mas eram os dois fracos e o fraco e o franzino que não geraram filhos. Resultado, morreram também. E porque eles morreram também, agora nós temos um cenário de caos. Não é só crise, é caos. 3 mulheres abandonadas sozinhas. Literalmente entregues ao acaso, porque uma mulher sequer podia ter direito de propriedade, uma mulher sequer era vista como um agente participante da sociedade. Uma mulher só tinha valor na medida que ela era casada com alguém ou ela era filha de alguém. Caso contrário, está abandonado, seu destino é ou a morte ou a prostituição. E então Noemi ouve falar que Deus ele visitou o seu povo e trouxe alimento e sustento. Ela fala, agora eu vou voltar. E aqui é onde eu quero chegar, meus irmãos. Nós chegamos aqui e vemos a beleza da fé de uma mulher pagã, Ruth, que diz, não importa o contexto, não importa a dificuldade, não importa os problemas, o passado ou o futuro. Noemi, eu vou com você. E a frase-chave desse texto é, porque o teu Deus é o meu Deus. A unidade que Ruth, ela desfruta com sua nora Noemi, é uma unidade antes de qualquer coisa de natureza espiritual. Ela é uma mulher que fala, eu permanecerei fiel, independente do caos social, independente da vulnerabilidade social, independente de não ter marido ou não ter qualquer perspectiva do futuro, eu vou contigo. Eu vou servir o teu Deus. Esse Deus que você é bem meia boca servindo, eu quero servir Ele. Esse Deus que você não aceita o trato, eu vou aceitar o trato desse Deus na minha vida. Esse Deus que quer tratar você e você fugiu dele, deixa eu falar para você, Noemi, eu aceito o trato desse Deus na minha vida. Eu aceito o que Deus quer fazer na minha história. Eu aceito o que Deus quer construir no meu caráter. Eu aceito a limpeza que Deus quer tratar no meu coração. Quando Noemi está dizendo, o teu Deus é o meu Deus, ela está indo visceralmente contrário ao discurso de Elimeleque, que diz, o meu Deus, na verdade ele não é o meu Deus. Vem uma pagã, uma moabita, uma gentílica, e diz, sabe o teu Deus? Então ele é o meu.
Ruth e Elimeleque, eles aparecem nesse texto como dois paradoxos. Enquanto um é do povo de Deus e negligencia a sua família, negligencia a sua fé, estabelece um legado maldito na sua família por causa disso, vem Ruth e diz: eu quero servir esse Deus que vocês negligenciaram. Eu vou me pôr a caminho e voltar para a terra junto com você, Noemi. Porque você não vai me insistir mais de que eu volte para o meu Deus, você não deve mais insistir de que eu volte para a minha terra, você não deve insistir mais que eu volte para lá, porque eu já não quero mais estar lá. Essa é a conversa daquele que passou pelo processo de regeneração, é a conversa do convertido que diz: eu não vou voltar para o Deus do meu Deus pagão, eu não vou voltar para a minha idolatria sexual, eu não vou voltar para a minha idolatria financeira, eu não vou voltar para a minha idolatria da família, eu não vou voltar para a idolatria, eu vou andar com Deus verdadeiro. O que Ruth está nos ensinando, meus irmãos, é que amor vintage é arrependimento. Agora a gente tem uma visão errada de arrependimento, porque arrependimento não é simplesmente mudar de atitude, arrependimento é mudar de Deus. Arrepender-se é mudar de Deus. Enquanto Elimeleque é este homem que diz: eu não quero mais esse Deus e mudo este Deus para satisfazer a mim mesmo, vem Ruth e diz: eu vou mudar de Deus, mas eu vou mudar de Deus porque eu quero servir o Deus verdadeiro. Arrependimento de pecados não é simplesmente mudar de comportamento, porque mudar de comportamento a gente consegue. Difícil é mudar de Deus. Difícil é trocar o ídolo pelo Deus verdadeiro. Esse só aquele que é regenerado e transformado, esse daí, ele muda de Deus. Porque enquanto não houver operação do Espírito, enquanto não houver ação regenerativa de Deus, tornando aquele que está morto em seu delito e pecado em uma nova criatura, fazendo com que aquele que é pagão se torne fiel, aí o indivíduo não aceita o caminho. Orfa, ela diz: você está certo, Noemi, eu tenho que voltar. Por quê? Porque esse é o discurso. O beijo que Orfa dá em Noemi é o beijo do pagão que escolhe o seu ídolo. Agora o beijo que Ruth dá em Noemi é o beijo do regenerado que escolhe o Deus verdadeiro. Arrependimento, meus irmãos, é mudar de Deus. Porque quando a gente se deita nos nossos ídolos, nós estamos nos curvando diante dos nossos ídolos. A gente está adorando uma outra coisa, uma outra pessoa, muitas vezes, que não o nosso Deus. Quando Noemi diz: eu vou para o caminho, eu não aceito o caminho do Senhor. Eu aceito o caminho, é difícil, é duro, é uma caminhada pesada. Eu aceito o caminho. Mas eu só aceito o caminho porque eu passei por um processo de regeneração do coração. O que eu vim dizer para vocês, meus irmãos, essa manhã: amor vintage é aceitar o caminho do Senhor, ainda que ele seja custoso, porque estamos arrependidos e trocamos de Deus. Ruth trocou de Deus, deixou os ídolos de Moabe e aceitou o Deus verdadeiro de Israel. Reconheceu o Deus verdadeiro de Israel e falou: eu me arrependo, Noemi, não insista para eu te deixar, porque eu sou uma nova criatura. E ainda que o caminho seja difícil, ainda que o retorno seja pesaroso, ainda que a volta seja complicada, eu voltarei. Não insistas comigo, porque eu não vou voltar. Eu não sei, meus irmãos, que tipo de ídolo você eventualmente cultiva no seu coração.
Eu não sei, eventualmente, que tipo de história, ou quem são aqueles que você diz, se eu não tiver isso, eu morreria. Normalmente a gente identifica um ídolo assim. Se eu não tiver isso, eu morreria, minha vida perderia o sentido. A gente encontra um ídolo assim. Eu não sei quais são aqueles ídolos que estão sendo colocados diante de você, e graças a Deus porque eu não sei. Eu não sei quais são as vozes que estão dizendo, volta lá para o teu ídolo, você vai tirar a tua identidade de lá, você vai tirar a tua segurança de lá, volta para o caminho, não aceita o caminho de volta para o Senhor. Eu vim aqui dizer para você, amor vintage é trocar de Deus. Amor vintage é ir para Deus. Amor vintage é falar, Senhor, não permita que eu seja como Elimeleque, mas coloque em mim o compromisso de Ruth. Coloque em mim a fidelidade da Moabita fiel. Coloca no meu coração a disposição de alguém aceitar o caminho do retorno, ainda que ele seja custoso. E você deve estar pensando, pastor, como é que isso se resolve e se processa na minha vida? A minha fala para você, ela é muito simples. Nós temos um Senhor que aceitou o caminho. Aceitou o caminho da dor. Aceitou o caminho da via crucis. Porque Ele não queria deixar de fazer a vontade do seu Deus. Nós temos um Senhor que aceitou ser abandonado pelo seu Deus, para que eu e você pudéssemos dizer, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e onde quer que fores, irei eu. Porque em Cristo Jesus, a gente encontra o padrão perfeito da fidelidade a Deus, o padrão perfeito daquele que aceita o caminho difícil, e o padrão perfeito daquele que diz, tu és o meu Deus, e isso é o que importa. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom. Obrigado porque o Senhor nos convida a mudar de Deus. Quando flertamos com tantas coisas que este mundo nos oferece, o Senhor se apresenta e diz para nós que tu és o único Deus. E Pai, queremos escolher o caminho difícil, o caminho do retorno. Como o Senhor Jesus Cristo escolheu o caminho do retorno para ti, que era o caminho da cruz. Para voltar para ti, Ele aceitou a cruz. Para voltar para ti, aceitamos o caminho da dificuldade e não permitimos ouvir as vozes que dizem para nós sairmos do caminho. Porque não queremos ser crentes claudicantes, que não entregam um legado espiritual. Não queremos ser como Elimeleque, que sob a égide das responsabilidades da nossa vida, negligenciamos o nosso relacionamento contigo. Não queremos ser, ó Pai, um povo que te honra com lábios, mas que tem um coração distante de ti. E afirmamos que tu és o nosso Deus, que nós te amamos, que nós te honramos, e por isso queremos ser fiéis. Obrigado pelo testemunho dessa Moabita fiel. Obrigado pela história de Ruth, que no ambiente do caos foi tratada por ti mesmo, aceitou o que o Senhor tinha para ela, e por isso se tornou filha tua e instrumento teu na obra da redenção. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.